e as heroínas também das próprias vidas, né? É que também tem uma coisa de contexto de época. Esses temas dos heróis têm uma conotação normalmente masculina nas histórias por conta da ancestralidade da época em que os homens estavam saindo para caçar e tudo mais, e foi quando teve a emergência do masculino, do patriarcado, que a gente está bravamente todos tentando lutar contra essas distorções que hoje a gente ainda vive. Mas, então, por isso é importante ressaltar isso. Até nos nossos materiais, no livro, a gente fala muito disso. O jogo, embora chame o jogo do herói, ele também se refere a todas as heroínas, as mulheres donas da própria vida em seus processos, né? Então, no processo da jornada, é um processo de que o herói ele está numa zona de conforto, numa zona de estabilidade, algo faz ele sair desse momento, dessa situação, e vai em busca de um conhecimento, sai da vila dele, da aldeia dele, dependendo da história, e vai para um mundo desconhecido, encontra algo novo e retorna para estabelecer, encontra essa coisa nova que vai servir para ele nesse retorno e estabelecendo uma nova estabilidade, mas num grau ampliado, diria assim, né? Eu vou explicar um pouquinho mais. Aqui são alguns livros dele, alguns materiais. O Herói de Mil Faces foi quando ele propõe o tema da jornada do herói. E esse aqui, O Poder do Mito, é os DVDs que contam um pouco da história deles, que eu recomendo bastante. Bem, a relevância da jornada do herói. Ela, inicialmente, os aspectos de entendimento das culturas e antropologia, até na sua origem. O Campbell ele trouxe muito para... Ele falou muito de Jung para identificar a jornada do herói, né? Porque esses mitos eles são base de um consciente coletivo e de vários povos diferentes, mas que tem em comum e com a gente, que a gente vive esses símbolos o tempo todo, né? Então, entender esses mitos, essas lendas, é um pouco esse processo que eu falei, de tirar de trás e olhar de frente, você deixar de ser dominado por um Édipo, um Sísifo, e assim, outras, Daphne, todos esses mitos e lendas que nos precederam, e olhar de frente para isso e falar assim, entendi, eu estou repetindo um padrão que é milenar e que está tão embrenhado, está tão no osso da humanidade que a gente acaba reproduzindo sem ter consciência. Então, por isso que ele entrou muito na questão dos estudos de psicologia. Na comunicação, cinema e narrativas, lá pelos anos 70, começaram a perceber que o livro tinha tudo a ver com qualquer narrativa do cinema, né? Então, teve até um memorando em Hollywood do Vogler, que é um cara que ele era executivo, acho que da Disney, inclusive ele é um roteirista do Rei Leão. E daí ele passou para todos os estúdios e falou: essa que é a base de todas as histórias, né? Isso para o bem e para o mal, né? Uma vez que tem um lado bom que isso ajudou muitos a desenvolverem narrativas mais embasadas ou mais aprofundadas que tem a ver, que toca o público, porque tem essa bagagem toda por trás. Mas por outro lado também acaba formatando, né? Mas tem várias pessoas que estão usando isso e conseguindo quebrar até a regra da jornada, mas de uma maneira a incluí-la, que acho muito legal quando isso acontece. Por exemplo, um filme totalmente não linear como Pulp Fiction, que é dos anos 90, acho que boa parte deve ter assistido, embora ele tenha uma história, vários personagens, o Vogler ele escreveu um texto mostrando como a jornada do herói está presente ali no filme. Então é possível você fazer histórias muito criativas, mas ainda utilizando a jornada. E autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que é um pouco o que eu estava falando. O jogo
ele tem essa proposta, e ele é um dos exemplos de como é possível usar a jornada do herói com esse propósito de autoconhecimento e desenvolvimento. É claro que não é o único, tem muita gente legal fazendo muitas coisas bacanas, usando o tema da jornada do herói, outras ferramentas, jogos, workshops, com esse propósito também. Bom, aqui é um pouquinho das fases da jornada, né? Está num sentido anti-horário, não sei por que eu fiz assim, mas quando eu achei que ficou assim, então tá bom. Então, o ciclo ele começa no mundo conhecido, que é justamente está tudo muito bem, está tudo certinho. Daí o herói ou a heroína recebe um cutucão, que é o chamado, é algo que faz ela querer se mover para uma coisa nova. Tem alguma coisa diferente que ela quer fazer. Só que, logo em seguida, ela nega o chamado. E isso está presente em todas as histórias. Por quê? Quando intuitivamente a pessoa percebe, ela não sabe que está vivendo isso, mas ela percebe, intuitivamente ela sabe que o ciclo é muito complexo e muito difícil, muitos altos e baixos, muito desafiador. E é muito mais fácil você querer dar o passo para trás, que o mundo conhecido está tão pertinho, né? É mais fácil querer recuar para recuperar uma estabilidade já vivida do que tentar enfrentar alguma coisa nova e desconhecida. Mas conforme o herói nega, aliás, tem uma cena que eu acho muito emblemática disso. O filme Senhor dos Anéis, acho que a maioria assistiu, espero. Se não, por favor, assista. E sem preconceito de que é muito fantasioso, mas é muito divertido e muito simbólico também. No começo aparece lá o anel que o Gandalf, que é o mago, entrega para o Frodo, e o Frodo tem que se livrar desse anel, porque tudo vai se deflagrar em função desse anel que tem as forças do mal atrás. Daí o Frodo ele faz 3 coisas. Primeiro, ele tenta entregar para o Gandalf, não, leva você esse anel. Assim, tipo, o que a gente faz nos nossos desafios é tentar jogar a responsabilidade para o outro, a primeira coisa. Fala assim, não, então vamos esconder e não falar mais nada sobre isso e está tudo ok. Daí, fazendo... não tem como querer esconder, porque é o que a gente faz também muitas vezes na negação, tentar abafar o caso. E daí, o último caso, daí ele pega e fala, não tem mais o que fazer, vamos seguir em frente. Então, esse processo de crise e negação, enquanto o herói não dá o passo, ele fica nesse processo. E daí, o que é o passo? É ir na travessia do desconhecido. É aquela ação, imagine, agora puxando um pouquinho para as nossas vidas, sabe quando a gente está vivendo uma situação em que a gente sabe que tem uma coisa que se a gente fizer, não tem volta mais. A gente vai ter que ir até o fundo. E é aquela ação que a gente tenta evitar ao máximo fazer. Sei lá, ter uma conversa difícil com alguém, ou pedir demissão num caso, ou atrás de um emprego em outro caso, então varia de história em história, pessoa para pessoa, mas é aquela ação que não tem mais volta. Eu lembro muito, tem um parceiro que ele foi um dos primeiros jogadores na época ainda como cobaia do jogo, não estava nem pronto o jogo. Ele era executivo de um alto executivo de uma estatal. E ele já tinha recebido convites para exercer um cargo mais elevado dentro da corporação, da organização, em Brasília. E o presidente ele negou 2 vezes também, 3 vezes, sei lá. E teve uma terceira vez que teve uma reunião em Brasília, ele teve que ir para lá, e daí ele foi meio que encostado na parede, o cara fez o convite. Ele aceitou o convite, porque ele não tinha o que fazer naquele momento. Ele falou assim, a minha viagem de volta foi a pior viagem da minha vida, porque eu fiquei remoendo aquilo lá, falei, agora tudo vai dar errado, não sei o quê. Todos os fantasmas passaram para a cabeça dele. É interessante, porque cada um, para outra pessoa poderia ser, nossa, é a minha realização, eu estou super feliz. Mas para ele foi muito,
muito difícil, porque, no fundo, o que ele estava vivendo era isso, ele estava passando pelo desconhecido, indo para um passo que não teria mais volta na vida dele, que ia ser transformador, porque ele ia enfrentar coisas mais para frente que iam fazer toda a diferença no autoconhecimento dele e as mudanças do contexto de vida dele. E daí começa uma fase em que o herói vai para um mundo desconhecido, em que as regras são outras do que ele estava acostumado. E daí o que acontece é uma montanha-russa. Aparecem aliados e tesouros, que são as coisas que vêm a incentivar ele à frente, que são as coisas que reforçam, né, o novo. Os testes inimigos e provações, que aparecem muito nas histórias, qualquer filme, qualquer série, vocês vão ver essa alternância de aspectos, né, que tem a ver com as coisas que vão contra, que tentam puxar para trás. Até ter uma grande provação que o herói enfrenta, que é como se fosse... o Campbell falava que é a aproximação da caverna oculta, o nome que ele dava. E esse é um momento bastante sensível, que é quando o herói vai para o âmago mesmo da questão. Que como eu contei aquela história no começo para vocês do Poço, é como lidar com essa questão de frente e olhar de novo para aquilo lá que estava numa base do autoconhecimento, onde que você precisava ir na essência para descobrir aquela coisa que vai mudar a sua vida. Só que é uma sensação muito difícil de lidar nesse momento de provação. Só que quando passa isso, que as histórias de enfrentar um dragão e tudo mais, vem a recompensa, que é a descoberta que o herói tem. Pode ser achar o tesouro, achar um elixir de cura, se o tema da jornada for uma doença, e assim por diante. Daí ele tem que fazer uma viagem de retorno, porque, embora ele já tenha aquela novidade, mas ele ainda não sabe usar direito aquilo lá. É um processo agora de um aprendizado com essa novidade, com esse novo elemento. Daí ele faz um retorno, que também é difícil a travessia do retorno, porque você já se acostumou com o desconhecido, e quando você olha para o conhecido, você só lembra das coisas do passado, como era ruim. Nossa, eu vou ter que voltar para alguma condição de vida que eu já conhecia e era ruim. Mas, na verdade, você mudou, e você vai enfrentar esse novo o mundo conhecido de uma outra maneira, e daí você vai fazer, com esse novo conhecimento, vai fazer a transformação que você queria, né? E estou falando isso, você é o herói, ou nós mesmos, né? Enfim, eu gosto muito dessa frase, que o Milton é algo que nunca existiu, mas está sempre acontecendo. Jean Houston, uma escritora. Porque esse mito, a relevância disso, porque ele realmente está presente na nossa vida, né? Eu fiz aqui uma interpretação, pensando mesmo na nossa vida de carreira, dos 4 grandes momentos da jornada do herói, que vocês até receberam nesse papel. Bom, se o mundo conhecido tem a ver com a estabilidade, tem a ver com condições de vida quando está tudo ok, está tudo estruturado. Porém, a gente lida de 2 maneiras com isso. Tem a estabilidade daquilo que era do passado ou a estabilidade do novo. Quando é do passado, a gente está vivendo uma crise. É aquela estabilidade quando algo está querendo empurrar a gente para o novo, para uma nova descoberta, só que a gente ainda não teve a coragem ou não tem os elementos necessários para dar o passo seguinte. Então a gente fica tentando voltar a uma estabilidade antiga. Então a gente fica nessa busca por uma estabilidade e que não leva a lugar nenhum, que na verdade o que a gente tem que fazer é se entregar e ir para frente. Né? Então isso é um dos contextos e alguns cenários de vida e que a gente enfrenta de tempos em tempos na nossa vida. No jogo do herói, muitas vezes a gente lida com situações e a pessoa traz um desafio que tem a ver com quem está vivendo com uma crise, com uma situação de perder o emprego, e a pessoa... É interessante, muitas vezes a pessoa que perde o emprego, mas ainda não consegue ir atrás de um novo, ou não vai com toda a força, porque ainda está muito amarrado com aquela situação antiga. Ainda não aprendeu as lições do processo antigo, e mesmo às vezes se consegue arrumar alguma situação,
muito provavelmente vai repetir algumas coisas que aconteceram antes, vai repetir alguns padrões, porque ainda não assimilou direito. Então, na verdade, ainda não saiu desse processo. Mesmo indo a condição externa ser diferente, mas internamente a pessoa ainda está repetindo esse padrão. Então, a crise continua lá, e provavelmente ela vai, em pouco tempo, começar a se incomodar com as mesmas coisas que incomodavam no antigo emprego e assim por diante. Quando a gente sai desse processo e vai para uma busca do novo, quando a gente enfrenta aquele frio na barriga que eu falei, a gente ainda não aprendeu tudo desse novo, a gente está em desenvolvimento, a gente está em exploração. É quando muita gente passa aquelas fases que a gente começa a fazer um monte de curso, buscar novidades, a gente não sabe exatamente o que a gente vai querer para frente, mas a gente está estimulado por uma busca. E, ao mesmo tempo, o frio da barriga, a dificuldade, mas não tenho estabilidade, as coisas não estão ainda estruturadas. Daí varia um pouco de personalidade para personalidade como lida com isso. Tem pessoas que lidam com uma forma mais amena, mais tranquila, e se jogam mais, e tem pessoas que essa fase é muito, muito complicada, muito desafiadora. Então, é uma época, um momento de busca de novos conhecimentos, né? Daí tem a descoberta, que tem a ver com aquela aprovação e a recompensa. É quando a gente descobre algo novo sobre nós mesmos, sobre algum novo conhecimento, alguma nova coisa que estimula a gente demais. A gente fala, nossa, é isso que eu quero fazer. Isso tem tudo a ver comigo. Normalmente, a gente não vai encontrar um ambiente ou um contexto que vai estar tudo de bandeja para você, assim, de mão beijada. Normalmente o contexto ele não, como é uma coisa que tem a ver com que é significativo para você, e a gente espera que o mundo abrace isso de uma maneira imediata, mas não é assim. Aquilo lá, por enquanto, só faz sentido para você. E daí você vai ter que fazer uma busca de retorno para realmente incorporar isso num novo contexto. Provavelmente, mesmo que seja numa organização, num empreendimento, seja lá a forma como você vai fazer isso, mas você vai ter que fazer um esforço grande de mostrar para as pessoas, trazer à tona e aprender mais sobre esse novo conhecimento para aquilo lá estar pronto. É uma fase de capacitação, de estrutura. Pode ser um novo negócio que a pessoa fala, putz, já sei o que eu quero fazer. Vai atrás de novas, de como você vai fazer isso acontecer e dar certo, tal, ou uma nova carreira, ou um novo conhecimento que você quer aprofundar, uma pesquisa e assim por diante. E o retorno, que é quando você está nesse processo de concretização, é implantar, é a fase de que você, já reuni as informações necessárias, já me capacitei da melhor maneira possível, e agora eu vou fazer esse movimento de fazer os testes. O que acontece aqui, que normalmente é a fase de piloto, o que é a dificuldade? O encontro com a realidade com o seu ideal. Não se traduz imediatamente. A gente precisa fazer testes e, às vezes, coisas dão errado. Então, a gente tem que aprender a se desapegar de algumas coisas que a gente idealizava no começo, mas que a gente não consegue pôr em prática porque não cria atração com a realidade, não cria atração com o mundo, com o mercado, com as outras pessoas, com os outros profissionais. Então, você tem que fazer adaptações e mantendo a essência daquilo que você quer fazer, mas com um grau de abertura para esse novo que quando você traz para o mundo, não é só seu agora, é seu e do mundo também. Então, essa é uma interpretação da jornada do herói pensando nas nossas questões de carreira e profissão. Aqui, bem resumidamente. Tá? Vou passar um videozinho aqui. É um filme bastante conhecido e eu fiz uma decupagem mostrando esses 4 grandes momentos para ilustrar. Ok? Choice, Mr. Anderson. Either you choose to be at your desk on time from this day forth, or you choose to find yourself another job. Do I make myself clear? Yes, Mr. Reinhardt, perfectly clear.
Hello? Hello, Neo. Do you know who this is?